Vontade de Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, receber o que o Senhor tem para nós. Que nenhum de nós, ó Deus, saia daqui da mesma forma, mas que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu poder. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, guiados por Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ministre sobre a vida de todas as pessoas. Que o Teu Espírito Santo alcance também, ó Pai, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que todos possam ser tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é apresentando-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, a palavra de Deus aqui não nos dá dúvida, mas como introdução a esta palavra, eu quero ler um pouquinho antes, que é Romanos 11, do 33 em diante, que é o hino de adoração, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Veja que, como introdução a Romanos 12, o final de Romanos 11 é exaltando a grandeza de Deus. O Senhor é soberano sobre a terra e sobre os céus. Ele é Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, o Senhor sabe de todas as coisas. Meus irmãos, quando nós temos a visão da grandeza de Deus, quando nós temos a visão do quanto o Senhor fez por nós, do quanto Ele trabalhou por nós, nós entendemos o pedido que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo fala rogo. Rogar significa pleitear insistentemente. Quando você quer uma coisa, ele fala assim, ó, pleiteie insistentemente. Ele está falando, seja insistente, vá firme neste propósito, vá firme nesta direção. Apresentar-se significa pôr de lado, e se referia às ofertas queimadas das Escrituras. Nós, quando lemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar muitos sacrifícios, e nós vamos encontrar a forma correta de fazer sacrifícios a Deus, começando de Abel, que ofereceu a Deus um cordeiro como sacrifício. O próprio Deus, Ele mata um animal para, da pele do animal, fazer as vestes para Adão e Eva. Isso nós temos que compreender, que todos os significados desses animais que eram sacrificados, que eram mortos e depois eram queimados, eles eram como aroma suave diante de Deus, simbolizando o perdão dos pecados, simbolizando a remissão dos pecados. E aqui neste contexto, o Senhor está falando que agora nós não vamos trazer animais para o altar, nós não vamos trazer ovelhas, cordeiros para o altar,
mas nós vamos nos colocar no altar de Deus. Nós vamos nos apresentar ao Senhor. Ele está falando isso repetidamente, dizendo: se apresente a Deus, se coloque diante de Deus, se ponha na presença do Senhor, diga para Deus: eis-me aqui, Senhor, neste dia, para ser útil a Ti. Eis a minha vida como um sacrifício vivo diante do Teu altar. Quando o Senhor fala isso conosco, Ele está dizendo assim, coloque de lado o seu corpo e apresente-o a mim. Coloque de lado o seu corpo e apresente-o a Deus. Mas de que maneira? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a palavra de Deus fala de sacrifício, ela está falando de morte. Ela está falando daquele animal que tinha que ser morto e depois queimado. É disso que a palavra de Deus está falando. E nós estamos pensando em nós agora. Como que nós temos que nos apresentar diante de Deus? Nós temos que nos apresentar mortos. Mas mortos para quê? Para os nossos desejos pecaminosos, mortos para os nossos desejos maus, mortos também para os nossos bons desejos, por aquilo que nós desejamos fazer, por aquilo que nós queremos fazer, por aquilo que nós idealizamos para a nossa vida. Nós temos que dizer: Senhor, a minha vida está aqui diante do Teu altar, não para eu fazer o que eu quero, mas para fazer o que Tu queres. Porque quando você se coloca no altar de Deus como uma oferta viva, santa e agradável a Deus, você está fazendo o sacrifício que agrada a Deus, que é a sua própria vida nas mãos de Deus. Você poderia estar fazendo outra coisa da sua vida. Você poderia ter um novo rumo para a sua vida. Você poderia estar agora fazendo Cooper. Você poderia agora estar sentado na frente da TV. Você poderia estar fazendo dezenas de outras coisas. Mas o que você decidiu fazer? Se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui na presença de Deus. Nós estamos entregues nas mãos do Senhor. Nós estamos completos diante de Deus. E quando o Senhor, Ele traz isso para nós, Ele está mostrando assim: este sacrifício é algo que dói, porque para a morte do cordeiro era com um punhal, hoje poderíamos dizer com uma faca. Eu não sei se você já teve experiência alguma vez de matar alguma galinha, ou um porco, ou um boi. É difícil, não é fácil, porque é uma experiência dolorosa, é uma experiência traumática, porque jorra sangue para todo lado, a ave ou o animal não querem morrer, começam a se debater. Não é fácil você matar um animal. E aí, às vezes, as crianças, por exemplo, dos dias de hoje, não sabem de onde vem aquela carne que está ali na vitrine. Porque elas não têm esse contato com o abate dos animais, até que o animal chegue para que ele seja comercializado. O que eu quero te dizer é que é uma cena chocante, é algo traumático, porque aquele animal, para ele morrer, ele vai se debater, ele vai fazer um escândalo, porque ele não quer morrer. E isso, meus irmãos, quando a gente traz para a vida espiritual, é a mesma coisa. A nossa carne, o nosso desejo, sendo bom ou sendo mal, ele não quer morrer. Em todo momento o desejo da carne vai estar evidente. Em todo momento o desejo da carne vai estar batendo a porta e vai estar chamando. Mas como que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, ele deu a descrição do que eu estou falando em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo assim, eu já estou morto com Cristo. Porque o crucificado
era a pena de morte. Então ele está falando assim, ó, eu já morri, eu já deixei de ter as vontades que eu tinha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você consegue falar isso, é algo que é profundo na sua vida. Por quê? Você está dizendo assim, olha, eu já morri para mim mesmo, eu já morri para as minhas vontades, eu já morri para os meus desejos. E isso é algo que acontece no seu interior. Eu não tenho condições de matar o seu desejo. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa contra você, eu vou estar indo contra a palavra de Deus. Então eu preciso querer orar por você, buscar a Deus por você, mas quem tem que entender o que Deus quer de nós é você. Eu tenho que entender o que Deus quer de mim. Eu tenho que entender como eu vou me apresentar todos os dias diante de Deus. E como que eu vou me apresentar? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa consciência eu preciso ter, porque quem vai se apresentar são vocês. O apóstolo Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, eu peço a vocês, meus irmãos, que se coloquem de lado, que se apresentem, se digam isso para Deus, se coloquem diante de Deus falando, Senhor, eis-me aqui para ser útil a Ti. Ele falou insistentemente, ele repetiu várias vezes nas suas cartas, ele fala isso o tempo todo, de algo que nós precisamos viver no nosso dia a dia. E aqui ele traz a senha. O que é então? Oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala que é o vosso culto racional. O culto racional é o culto espiritual. O culto racional é aquele culto que você sabe o que você está fazendo. O que é? Você está se colocando de lado, dizendo, eis-me aqui como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Pai. Neste dia eu quero Te glorificar. Você se colocou à disposição de Deus. Você deu um passo à frente. Você deu um passo para o lado. Você se destacou dos demais. Você se posicionou diante de Deus. Você disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou à tua completa disposição, a tua vontade é a minha vontade, o teu querer é o meu querer. Você fez isso internamente, você se dispôs a isso, você quis isso para a sua vida, é isso que precisa acontecer. E como é que você faz? Com o seu intelecto, sabendo o que você está fazendo. Se nós falamos, vamos orar, você sabe o que é orar? É conversar com Deus. Se nós falamos, vamos ler a Bíblia, então você vai para a leitura bíblica. Quando nós falamos assim, agora nós vamos louvar, nós vamos cantar canções, aí você vem e canta canções. Quando você está lá limpando a sua cozinha, limpando a sua casa, da mesma forma você está glorificando a Deus com o seu gesto, porque você sabe disso, você se posicionou, você se colocou diante de Deus dizendo, eu me apresento a Ti, Senhor, hoje assim, porque todos os meus gestos, todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras já estão consagradas a Deus, já estão separadas para Deus, já são para a glória de Deus. Isso o Senhor faz em mim. Então eu entendo este culto. Uma das maiores verdades que todos nós precisamos entender de uma vez por todas aqui está em João, no capítulo 4. A partir do versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Jesus disse que a hora ia chegar, mas depois Jesus falou, a hora já chegou. Hoje é esta hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a adoração a Deus, ela começa no nosso espírito, ela começa no nosso entendimento, no nosso intelecto, no nosso raciocínio. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Por quê? Eu não vou adorar a Deus, eu não vou servir a Deus somente nesta 1 hora de culto aqui na igreja, porque eu já estou servindo a Deus desde que eu estava dormindo e o meu celular despertou e eu me levantei. É aquela canção que eu aprendi a cantar no grupo dos juniores. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Que belo dia me deu o Senhor. E assim sucessivamente, nós entendemos que ao acordarmos, ao dormirmos, ao falarmos, ao fazermos qualquer tipo de gesto, nós estamos enquadrados na adoração a Deus, porque a nossa vida como um todo é adorá-lo, é servi-lo, é glorificá-lo. Irmãos, o que acontece? A consciência que Deus é Espírito, ela elimina de nós praticamente 100% das nossas vontades e dos nossos desejos. Por quê? Porque veja bem, eu não vou entender Deus como presente nesse púlpito de acrílico. Eu não vou entender Deus presente aqui nesse templo de alvenaria. Eu não vou entender Deus presente nesses bancos. Eu vou entender Deus presente em todos os lugares. Entende? Eu não vou entender Deus no endereço. Mas o que eu percebo nos dias de hoje? Hoje, por exemplo, as igrejas estão se gourmetizando. O que elas estão fazendo? Por exemplo, você chega hoje em alguns templos religiosos, é como se você estivesse chegando a um shopping. Tem um hall de entrada, tem sofás, tem cafeteria, tem lugar de vender pipoca, tem um monte de coisa. Então a pessoa entra, não parece que ela está entrando num templo religioso daqueles como o nosso, como os tradicionais, mas ela entra e começa a ver aquelas coisas. As pessoas hoje, elas estão atraindo a atenção pelo visual do hall de entrada, pelo visual na tela, pelo visual no endereço e no entorno. Como vieram as construções de shoppings, cinemas, e vieram a revolução, aí as pessoas acham que se eu tiver um ambiente com poltrona, se eu tiver um ambiente aconchegante, se eu criar uma coisa ao redor da pessoa, aquela pessoa vai se sentir tão bem, ele vai se sentir um rei, uma rainha, e eu vou ali ganhar a atenção daquela pessoa. Então o foco não é adorar em espírito e em verdade, o foco é trazer a pessoa para o ambiente. Entenda, meus irmãos, o cristão, ele pode estar em qualquer ambiente, que isso não muda ele como adorador de Deus. Se você estiver na fila para pagar uma conta, você é adorador. Se você estiver num shopping comprando ali uma roupa, ou lá na praça de alimentação fazendo um lanche, você é adorador. Se você estiver dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja, você também é adorador, porque a sua condição de serviço a Deus, a sua condição de estar diante de Deus, você não está, por exemplo, participando deste culto, porque você está sendo atraído para o culto pelo ambiente, não, você está aqui porque o Espírito de Deus está te guiando, o Espírito de Deus está te direcionando, e você vai fazendo as coisas para Deus. Mas entenda, meus irmãos, eu já falei milhares de vezes isso.
mas eu percebo que ao longo do tempo, os seres humanos vão se afastando cada vez mais do Deus que é Espírito e verdade. Porque eles vão se apegando a outras pessoas, eles vão se apegando àqueles que estão ao seu redor, eles vão se apegando ao estilo do local, à fórmula de se fazer as coisas. Entenda, quando você fecha os seus olhos, ou quando você abre os seus olhos, quando você se deita, ou quando você se levanta, você está na presença de Deus. Entende? É todo momento. Então nós não precisamos aqui sair da palavra, porque este culto que nós prestamos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, é todo momento, é em todos os instantes. Por isso, meus irmãos, que nós, que graças a Deus tivemos a oportunidade de crescer na igreja de Jesus, de crescer na presença de Deus, nós nunca tivemos esta visão que alguém tem que fazer alguma coisa para nós. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para servir a Deus e aos irmãos, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Quando você tem essa consciência, eu sei que você se apresentou a Deus hoje, eu sei que você se colocou diante de Deus hoje, para fazer a vontade dEle para a sua vida, para seguir a orientação dEle para você, para receber dEle o que Ele tem para você, não aquilo que você quer, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Às vezes, irmãos, nós no dia a dia esquecemos um pouco disso, mas vamos lembrar hoje, vamos lembrar desse pedido da palavra de Deus. Apresentem-se diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você chegar num lugar e tiver alguém com a pena gigante te abanando, aí você vai falar, ué, tem alguma coisa errada aqui. O sacrifício sou eu. Entende? Se tem, peraí, comigo não vai ter ninguém abanando. Por que não vai ter? Porque eu sou o sacrifício. Você entende? Quando você se coloca diante de Deus como sacrifício, você se coloca diante de Deus para ser útil. Você se coloca diante de Deus para fazer talvez alguma coisa que você não queira fazer naquele momento, mas você fala, eu vou fazer para a glória de Deus, eu vou fazer para a exaltação do nome do Senhor, eu vou fazer para a glória do nome de Jesus. Porque às vezes, meus irmãos, olha, eu ouvi uma vez uma irmã que chegou até mim e falou assim, pastor, eu tenho uma coisa que eu quero pedir a sua orientação. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou assim, pastor, eu não quero ter filhos. No caso dela, ela não queria. Ela falou, porque eu tenho meu corpo, eu não quero que meu corpo mude, é pecado eu não querer ter filhos? Ela me perguntou isso. E assim, ela falou, a minha família me cobra, as pessoas ao meu redor me cobram, mas é pecado eu não querer engravidar, eu não querer ser mãe? Olha só a pergunta que ela me fez. Então veja, meus irmãos, esta pergunta é a pergunta da pessoa que diz assim, pastor, olha só, eu não gosto do culto não, é pecado eu não ir? Pastor, eu não gosto de ler, é pecado eu não ler? Pastor, eu não gosto de servir, entende? Eu não gosto de fazer a minha parte, é pecado eu não fazer? São respostas que as pessoas já têm, ela já sabe, ela já entende o plano de Deus para ela já entende o propósito de Deus para ela, mas ela quer perguntar, porque às vezes ela quer se afirmar na outra pessoa, numa resposta, para ela se agarrar naquela resposta e viver aquilo que ela quer. O que nós devemos fazer quando nós tivermos dúvidas existenciais? Nós devemos dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim, ó Pai? Eu quero te dizer o seguinte, se o Senhor quer que eu faça, eu farei. Se o Senhor quer que eu me apresente, eu me apresentarei. Porque veja bem, irmãos, não se trata do que eu quero, mas do que Ele quer. Não se trata do que eu quero que aconteça com o meu corpo, mas do que Ele quer que o meu corpo seja. Entende? Não está ligado a mim, está ligado a Ele. Por isso que eu introduzi essa palavra dizendo que por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe qual é o problema? Quando eu sou adulado,
E eu preciso de respostas que me agradem. Eu preciso de respostas que amassageiem o meu ego. Aí eu falei assim, irmã, a irmã é saudável. Deus fez as mulheres para trazer os filhos dele ao mundo. A irmã precisa colocar os filhos de Deus no mundo, porque se o Senhor te fez saudável, se o Senhor te deu esta saúde, é para que você traga os filhos de Deus ao mundo. Eles vão te dar trabalho, eles vão sim deixar você diferente, o seu corpo vai mudar, mas Deus vai ser glorificado. Então, se você está querendo saber a vontade de Deus, está escrito aqui, ó: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! A moça e o marido não voltaram mais na igreja. Entendeu? Porque, veja bem, ela não queria ouvir isso. E eu sabia que ela não queria ouvir isso. Mas o que eu falei chocou. O que eu disse desagradou. E ela não voltou mais. Então, escute o que eu vou te falar. Apresente-se diante de Deus para aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Eu dei um exemplo, mas eu poderia dar dezenas, para você entender que nós, irmãos, estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para glorificá-lo. Deus fará maravilhas, desde que eu esteja disposto a fazer a vontade dele, a seguir o plano dele, a direção dele. Irmãos, às vezes eu posso até achar que assim, isso não é muito legal para mim, como era o caso da moça que veio falar comigo, mas se for a vontade de Deus, vai ser. O resumo é que um dia eu encontrei ela com crianças, então, mesmo ela sem querer, ela engravidou e teve filhos assim mesmo. Então, o que eu falo para vocês, irmão? Não adianta lutar contra Deus, você entende? Se é a vontade de Deus, Deus vai fazer. Às vezes, você pode até não ter gostado de alguma coisa, mas escute, vai orar, coloca diante de Deus, dobra o seu joelho e fala: Senhor, isso aqui que está acontecendo é para a tua glória, isso aqui que está acontecendo é para louvor do teu nome. Se o Senhor tem algo a fazer, pode fazer, Senhor, porque eu estou aqui para te glorificar. Eu me coloquei aqui, nessa posição de lado, para te dizer: Senhor, guia-me, esteja comigo e me dirija. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,